Bom dia a todos, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esta quarta-feira. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024 e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É cumprido o dia da promessa de Cristo e acontece justamente no Pentecostes. O que é o Pentecostes? Pentecoste é uma das festas de Israel. Israel tinha 3 festas principais, que eram a Páscoa, a festa das cabanas e a festa das colheitas, e esta festa de Pentecoste era justamente a festa da colheita, celebrava o início da colheita em Israel e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Essa festa recebe o nome de Pentecostes depois da dominação do Império Grego, dos helenistas ali sobre a região da Judéia, e manteve esse nome mesmo depois que os gregos saíram e os romanos eles dominam aquela região. Então, nesse dia, um dia que se reunia muitas pessoas em Jerusalém, nós vamos ver o relato, versículo 2, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Lembremos que eram mais ou menos 120 pessoas e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Que coisa maravilhosa! Esse é o dia da vinda do Espírito Santo, aquela promessa maravilhosa de Jesus, que o batismo com água era feito por João, mas Deus, ele viria, ou Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo, e agora aqueles homens ali recebem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, eles estão agora recebendo realmente uma conversão, uma transformação que mudaria a vida deles de uma vez por todas. Lembremos que esse dia dessa festa, a cidade estava empolvorosa, cheia de gente. Dos versículos de número 9 até os versículos de número 11, nós vamos ver várias nações citadas aqui. Vai ter gente da Capadócia, da Panfilha, do Egito, cretenses, árabes, gente da Líbia, de Cirene, romanos, gente de todos os lugares. E o que estava acontecendo? Aquelas pessoas estavam recebendo novas línguas, aqueles homens ali, e eles ficaram perplexos, olhando aquilo, e eles diziam, diz o versículo 12, o que isso quer dizer? Alguns zombavam, achando que eles já estavam bêbados àquela hora, por estarem falando daquela maneira estranha, mas outros ficaram pasmos. É interessante que o milagre ali daquelas línguas fazia com que aquelas pessoas ouvissem aqueles homens louvando ao Senhor e eles entendiam o que eles estavam dizendo, algo que não era natural, algo sobrenatural, algo espetacular que estava acontecendo ali naquele momento. E esse espetacular vai atraindo uma multidão. Eles estavam ali numa casa, num segundo andar, e a multidão foi parando ao redor, parando para ver o que estava acontecendo. E aqui vemos o porquê de Deus fazer milagres, para atrair a atenção, para quê? Para a palavra do Senhor poder ser ministrada. Diz o versículo 14, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. E aí agora ele vai trazer um sermão maravilhoso, trazendo ali interpretações espetaculares do Antigo Testamento. E aqui já fica a deixa, nós lemos o Antigo Testamento com a interpretação que o Novo Testamento faz dele. Nós podemos dizer que a chave para entender o Antigo Testamento é olharmos o Novo Testamento, é vermos a pessoa de Jesus e aquilo que os apóstolos interpretaram. Pedro vai interpretar, por exemplo, que aquele dia foi o que o profeta Joel tinha dito, diz o versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos, e eu derramarei naquele dia do meu espírito sobre servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e ele vai continuar. Ou seja, o cumprimento daquilo que Joel tinha dito centenas de anos antes estava acontecendo ali naquele momento. E é interessante nós pensarmos em Pedro agora cheio do Espírito Santo. Pedro, há pouco tempo, há menos de 2 meses atrás, tinha negado a Jesus. Ele tinha com medo ali de uma criada que estava no pátio do sacerdote, estava ali negando ao seu Senhor. Mas agora ele vai condenar até mesmo os sacerdotes. Olha os versículos 22 em diante. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem
aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Vejamos que Pedro ele tem aqui a interpretação correta dos fatos. Ele está sabendo que Deus ele já tinha predeterminado que aquilo acontecesse. Mas ai de quem fosse aquelas pessoas protagonistas desse acontecimento. E ele vai condenar ali diretamente os líderes judeus, falando que eles mataram a ele, crucificando pelas mãos dos ímpios, dizendo isso acerca dos romanos. E Pedro vai continuar dizendo e falando coisas maravilhosas, ali citando Davi, citando a palavra de Deus e mostrando que Jesus agora estava sentado à direita de Deus, porque essa é a promessa do Pai. E o Espírito Santo era aquele que estava sendo derramado ali, como eles estavam vendo e ouvindo, diz o versículo de número 33. E aí ele chama aquelas pessoas a uma concepção de entender o que ele está dizendo. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Era para trazer temor ao coração daqueles homens. E ali aquelas pessoas agora, elas vão estar ali querendo saber, e agora, o que nós vamos fazer, diz o versículo 37. E Pedro vai dizer nada menos, nada mais do que aquilo que todos nós já ouvimos em cada um dos evangelhos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer para nós que ali estava sendo acrescentada mais ou menos 3.000 pessoas à igreja naquele momento, diz o versículo 41, e aqui nós vamos ver aquilo que sustenta a igreja até hoje. O versículo 42 diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que essas também sejam a certeza da nossa vida, que as nossas igrejas hoje possam refletir isso, que nós vivamos perseverando no ensino dos apóstolos, ou seja, no estudo da palavra, na comunhão, ou seja, na unidade, no amor entre a igreja, no partir do pão, ou seja, nos nossos momentos de ceia do Senhor, vivendo juntos, ali lembrando da morte e ressurreição de Cristo, e por fim nas orações, que precisa permear tudo isso. Sem oração, nós não vamos ver os milagres do Senhor acontecendo ao nosso redor. Que essa seja uma realidade, que aquele dia maravilhoso da vinda do Espírito Santo se repita na vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, porque no momento que você entrega a vida a Cristo, você recebe esse batismo maravilhoso, recebe o Espírito Santo, e agora você procura ser cheio dele a cada dia. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.